Oi, meu nome é Margarete Borges. No Aprendendo em Minutos de hoje, eu vou falar sobre as delegatárias do serviço público. O artigo 175 da Constituição Federal diz que incumbe ao poder público a execução do serviço público. Só que essa execução pode ser feita por particulares, através de uma delegação. Essa delegação ela ocorre por uma licitação. Vão poder fazer parte da licitação as concessionárias e as permissionárias. Essas delegatárias, ou seja, as concessionárias e as permissionárias, vão prestar um serviço público a uma coletividade. Essa coletividade de pessoas são chamadas de usuários. Esses usuários pagam pelo serviço público através de uma tarifa. Esses prestadores de serviço público devem observar alguns princípios, tanto os expressos no artigo 37 da Constituição Federal, o famoso LIMP, como aqueles que são implícitos na administração pública. Eu vou dar exemplos só dos princípios que nós vamos falar nessa aula de hoje, como o princípio da modicidade tarifária, tarifária vem de tarifa e modicidade de pequeno, ou seja, esses prestadores de serviço público devem cobrar uma pequena tarifa pelos serviços. Por exemplo, a taxa lá da conta de água, de luz, deveria ser um valor pequeno, né? E esse princípio aqui, ele não é igual para todos, ou seja, pessoas que moram em bairros de classe alta, por exemplo, elas pagam um valor maior em suas tarifas de água e de luz, por exemplo, do que as pessoas que moram em bairro da periferia. Nós temos o princípio da generalidade, ou seja, o serviço público deve ser prestado para todos, sem acepção de pessoas, de forma igualitária e impessoal. Esse princípio da modicidade tarifária mesmo, ele existe justo para garantir aqui o princípio da generalidade. Nós temos o princípio da regularidade, o serviço público deve ser regular. Por exemplo, um ônibus escolar que passa 6 horas da manhã em determinado ponto, ele não pode no outro dia passar 7, 8, porque senão ele iria prejudicar ali os usuários do serviço. Então, ele tem que ser regular. Nós temos o princípio da eficiência, ou seja, o serviço público deve ser prestado com qualidade, em menor tempo possível e com menor gasto possível. Nós temos o princípio da segurança, o serviço público não pode colocar em risco a integridade física dos usuários. O serviço deve ser prestado com segurança. Nós temos o princípio da atualidade, o serviço público deve usar as técnicas, os equipamentos atuais. Por exemplo, hoje o serviço de telefonia se usa a tecnologia 5G. Não pode, por exemplo, essas empresas voltar à internet de escada, por exemplo, Então, o serviço público deve observar aqui o princípio da atualidade. Nós temos o princípio da cortesia, ou seja, o serviço público deve ser executado, prestado de forma respeitosa, com educação, de forma gentil. Se bem que na prática a gente acaba vendo ali cavalos e éguas prestando serviço público, mas em teoria deveria ser prestado com cortesia. Nós temos o princípio da continuidade do serviço público, ou seja, o serviço público ele não pode parar, ele deve ser contínuo, a não ser em casos excepcionais, como por exemplo um desastre na natureza e acaba prejudicando ali as instalações elétricas, por exemplo. Então, eles vão precisar depois fazer uma reparação. Então, não vai haver aqui a continuidade, mas isso só vai acontecer em casos excepcionais, porque o princípio mesmo, a regra é da continuidade aqui do serviço público. Quando todos esses princípios eles são observados, nós podemos dizer que o serviço ele foi adequado.